da Liga e agradecer a, a fisioterapeuta Ana Karenina. Ela é docente da Universidade do Oeste Paulista desde 2016, o curso de Estética e Cosmética da disciplina de Terapias Alternativas e Spa-terapia. Ela possui graduação em fisioterapia pela Universidade do Oeste Paulista e hoje ela vai dar aula sobre o uso da auriculoterapia no SUS. Bem-vinda, professora. Obrigada, boa tarde a todos. É bem bacana eu participar da Liga de novo, né? Essa Liga que eu participei ano passado, não foi? Foi. Então tá bom. É bem bacana, obrigada pela oportunidade. Eu sou suspeita para falar de auriculoterapia, porque é um tema que eu particularmente gosto bastante. Tenho 3 projetos de extensão no curso de estética para que a gente realiza a auriculoterapia. Então, assim, é uma técnica que eu faço desde 2005 e que eu vejo grandes resultados. A minha apresentação a Beatriz já fez, né? Então, vou pular essa parte, tá? E vou falar um pouco, na verdade, eu pensei em falar um pouco das extensões que eu tenho, que acaba tendo uma equipe multidisciplinar, já que essa liga é interdisciplinar, tá? Para vocês verem as diversas possibilidades, mas o que vocês quiserem perguntar também fica à vontade, tá? Para me interromper no meio da palestra não tem problema. Bom, a primeira extensão que eu tenho aqui na UnoOeste, que a gente realiza auriculoterapia, é uma extensão que a gente faz na UBS do Brasil Novo. Para quem não sabe, a UBS do Brasil Novo tem um projeto de extensão, um programa, na verdade, de extensão, que contém 13 cursos. Tem medicina, fisioterapia, nutrição, farmácia, fono, estética, odonto, medicina veterinária. Não me recordo mais, mas eu sei que são 13 cursos ao todo e que realizam vários trabalhos para a comunidade, cada um dentro da sua área, né? E o curso de estética, ele realiza auriculoterapia em alguns momentos. Primeiro nós fazemos orientações para o grupo de hiperdia, e, na verdade, é mais um convite, uma orientação sobre a aplicabilidade da auriculoterapia para essas pessoas, principalmente voltado para a parte emocional, tá? E para a parte de dores, porque o grupo de hiperdia, que é o grupo de hipertenso e diabético, né, é formado por pessoas que a gente tem que ter os grupos que a gente sempre prioriza nessa atividade para que as pessoas façam tomar o medicamento correto, fazer atividade física e se alimentar bem. Só que muitas pessoas falam que às vezes não consegue se alimentar bem porque tem o emocional abalado, porque fica muito nervoso e acaba descontando na comida. Outras pessoas não conseguem fazer atividade física porque tem dores no corpo, dores no joelho, na coluna. Então, o curso de estética, ele entra com a auriculoterapia para parte emocional e para a parte de dores, tá? Também as alunas, elas fazem atendimento, visitas, na verdade, domiciliares, e nessas visitas elas questionam os pacientes em relação ao emocional, a dores no corpo, e vendo a necessidade, indicam essa pessoa para que ela vá até a extensão na UBS e faça a aplicação individual da auriculoterapia. Também nós fazemos um momento com as gestantes, onde as gestantes
ponto de retenção hídrica, ponto de dores no corpo, também para estar ajudando as gestantes. E um outro momento que as alunas elas fazem a aplicação da auriculoterapia no SUS é de forma individual para quem quer fazer algum tipo de atendimento. Elas fazem para dor, insônia emocional. Mas a auriculoterapia, ela possui pontos, para quem não sabe, a orelha é a zona reflexa do nosso corpo. E na orelha tem mais de 100 pontos correspondentes ao nosso organismo. Eu tô com a máscara aqui porque eu tô no laboratório, tá? Se alguém chegar, eu vou colocar. Por isso que eu tô parecendo uma doida com a máscara aqui. Para quem não sabe, a auriculoterapia, ela tem pontos de todo o organismo, tem pontos do sistema geniturinário, cardiorrespiratório, músculo esquelético, parte neurológica, gastrointestinal, enfim, de todo, parte respiratória. E aí, de acordo com a queixa da pessoa, nós vamos colocar pontos correspondentes. Tá? O curso de estética, como não tem tempo hábil para aprender todos os pontos da auriculoterapia, quem quer, eu dou uma introdução à auriculoterapia na faculdade, na graduação, e daí quem quer tem que fazer o curso de aprimoramento fora, porque não consegue aprender todos os pontos devido à grade, mas elas já têm uma noção que dá para usar para várias coisas. Mas se aprofundando, consegue atender em parceria com médicos, com psicólogos, com nutricionistas, com toda a equipe interdisciplinar de um posto de saúde. No final do ano passado e no começo desse ano, eu fiz um treinamento para as enfermeiras de regente, eu sou de regente, e para introduzir algumas práticas integrativas, dentre elas a auriculoterapia no SUS. E a auriculoterapia foi uma das técnicas que, dentro do estudo que nós fizemos, foi escolhida porque é uma técnica rápida, simples, que consegue atender um número grande de profissionais em relação à interdisciplinaridade, tem um resultado bem bacana e que tem um custo muito pequeno. As pessoas que fazem a aplicação de auriculoterapia com semente de mostarda têm um custo médio de, aplicando 15 pontos, de 15, 18 centavos com a aplicação da técnica. E com a semente de couza, esse custo ele é reduzido mais ainda. Então, os gestores da saúde têm uma visão bem bacana em relação à técnica da auriculoterapia, por conta da eficácia da técnica e do custo, porque além de você fazer uma técnica com um custo reduzido, você também consegue diminuir filas de nutricionistas, de psicólogos, de fisioterapeuta, e não que eu tô falando que a técnica é uma mágica, porque se fosse mágica eu tinha ficado rica, tá? Mas é que ela consegue dar essa, como o próprio nome das técnicas complementares fala, ele complementa, ele ajuda a melhorar algum tratamento que a pessoa já faça de saúde. Então, com isso, se eu estava na fila da fisioterapia para fazer físio por conta da dor, e eu não tenho mais dor porque eu fiz aurículo, ou melhorou muito, eu posso dar a minha vaga para outra pessoa. Se eu não tenho dor, eu não tomo tanto remédio. Então, você consegue, além de diminuir filas, diminuir também o número de medicamentos, que isso também é importante para os gestores de saúde. Eles gostam de técnicas que você consegue ter esse tipo de visibilidade, você consegue trabalhar interdisciplinaridade, você consegue ter uma eficácia boa, diminuir custo. Então, é bacana por conta disso também.
Um outro projeto de extensão que tem aqui na UNOESC, que é uma diretriz do Ministério da Saúde, é em relação à cessação do tabagismo. O curso de fisioterapia com a professora Ana Paula tem esse projeto e que trabalha também outros cursos em interdisciplinaridade. Tem a medicina, que entra com a parte de medicações, a nutrição, que vai passar orientações para que a pessoa não desconte a falta da nicotina na alimentação. Tem a parte da fono, que ajuda na parte de cordas vocais, que pode ser atingida ou não, né, dependendo do tempo que a pessoa fuma. A odonto, para a parte de higiene bucal. E o curso de estética, que vai entrar com a auriculoterapia para ajudar na parte emocional, porque essas pessoas, elas, quando participam desse grupo, elas sabem que elas vão ter um dia de parada. Elas sabem que elas querem ter esse momento de parada, mas a nicotina, ela causa uma dependência não só química, mas social, comportamental, emocional. Muita gente, eu tô feliz, eu vou fumo, eu tô triste, eu vou e fumo. Então, a parte emocional, principalmente assim, e se eu parar, o que vai ser? Será que eu vou conseguir lidar com todos os problemas? Então, a auriculoterapia para a parte emocional, ela é bem bacana, e os pacientes que fazem parte desse grupo, eles costumam falar que ajuda bastante. No semestre retrasado, que foi no final de 2019, esse grupo teve um número de mais de 70% de pessoas que conseguiram cessar o vício. E o curso de estética, ele aplica uma escala do HAGS, que é a escala hospitalar de ansiedade e depressão, antes e depois, para ter um parâmetro para, assim, olha, melhorou a parte emocional ou não. E teve uma melhora também da parte emocional dessas pessoas em mais de 60% no semestre retrasado, que muda de acordo com o grupo, né? Mas também a auriculoterapia, ela se mostra bem, tem uma resposta bacana também para a parte emocional. Um outro projeto de extensão, que na verdade esse nós só começamos porque começou em março desse ano, e aí não conseguiu dar continuidade, infelizmente, mas que eu acredito ser promissor. Mas a ideia eu já acho bacana, porque na minha concepção, o profissional da área da saúde, independente da profissão, independente se é médico, se é fisioterapeuta, se é esteticista, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, enfim, fonoaudiólogo, ele tem que ter uma visão de prevenção. A prevenção, ela é o melhor tratamento da área da saúde, por inúmeros fatores. Social, financeiro, da própria saúde do indivíduo, porque ninguém gosta de ficar doente. Então, a prevenção, ela é muito importante. Nós iríamos começar a fazer auriculoterapia, aromaterapia e ventosa terapia para pacientes com doenças de predisposição de doenças cardiovasculares. Então, nós iríamos pegar os pacientes da clínica de fisioterapia da UNOESC que têm algum tipo de predisposição a doenças cardiovasculares ou que tenham, iria fazer a intervenção da auriculoterapia para o emocional, para a parte de dores, para a parte de circulação, desde que não tivesse contraindicações, para ver os benefícios da técnica. Então, assim, é uma técnica que você consegue ter uma visão tanto de prevenção quanto de reabilitação e cura, desde que a patologia ela permita. É claro que não é um milagre, precisa fazer algumas sessões, vai depender da particularidade, da individualidade de cada organismo, número de sessões, não dá para falar, fulano fez tantas e ciclanos tantas, até porque
Por exemplo, uma pessoa fala assim, nossa, eu tenho artrose na coluna, e o outro paciente fala assim, eu também tenho artrose na coluna, e uma pessoa, sei lá, fez 5 sessões, a outra fez 15, fala, mas eu tenho artrose também, mas uma tem artrose grau 2, a outra tem artrose grau 4. Então, a gravidade, até a própria... o próprio organismo em relação à resposta de dor, o trabalho da pessoa, se ela é sedentária ou não, são vários fatores que vão influenciar diretamente na melhora da dor de cada pessoa, né? Então não dá para falar assim, tem um número de sessões que a pessoa vai fazer e que já vai ter uma resposta bacana, mas que a técnica ela é eficaz, isso daí é inquestionável. Eu trouxe aqui para vocês, só para deixar uma pitadinha de curiosidade para as pessoas se aventurarem na auriculoterapia, de alguns temas de artigo de quando eu dou o curso de aurículo, que eu acho bacana para vocês verem a infinidade de possibilidades de tratamento. Eu posso compartilhar aqui, né? Pode sim. Então vamos lá. Bom, agora eu não vejo vocês, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem que ou falar ou pedir para eu voltar no chat, tá? Que eu vou compartilhar a tela. Bom, essa daqui é uma tese uma dissertação, na verdade, de mestrado, onde a autora, ou a autora, não lembro de quem é, para falar a verdade, mas é um rapaz que fez. Efeito de um tratamento com auriculoterapia na dor, funcionalidade e mobilidade de adultos com dor lombar crônica. Uma coisa bacana é que essa técnica, além de avaliar a dor, funcionalidade e mobilidade, ela também comparou a eficácia da auriculoterapia realizada com sementes e com agulhas. E foi constatado que desde que a pessoa aperte os pontos, a auriculoterapia ela teve ela não teve uma técnica que foi melhor do que a outra. A agulha, como a maioria das pessoas acham que ela é melhor, ela não foi melhor porque as pessoas elas foram muito bem orientadas e seguiram o protocolo de fazer o estímulo dos pontos auriculares. Então, não teve uma técnica mais eficaz que a outra. E depois de 4 intervenções, concluíram que além de melhorar a dor, melhorou a funcionalidade e a mobilidade, tá, da coluna. A auriculoterapia chinesa, com uso de semente no tratamento de lombalgia aguda, observou no artigo que essa técnica mostrou-se eficaz para lombalgia, no sentido da melhora do quadro álgico. A auriculoterapia na redução da ansiedade e dor de profissionais da enfermagem, um ensaio clínico randomizado, onde observou-se que depois de 10 sessões, essa equipe de enfermagem teve uma redução nos níveis de ansiedade e de dor. Auriculoterapia no tratamento de ansiedade e obesidade. Essa técnica também se mostrou eficiente para as duas problemáticas. Tá? A auriculoterapia chinesa na melhora da qualidade de vida de uma equipe de enfermagem, e observou-se um protocolo que teve uma redução no estresse, consequentemente uma melhora na qualidade de vida. A auriculoterapia no apoio da cessação do tabagismo na atenção básica, e concluiu que essa técnica ela é efetiva na cessação do tabagismo, tendo uma boa resposta na atenção básica primária. O efeito da auriculoterapia sobre a dor no trabalho de parto, e observou-se que durante o parto normal, tá? As parturientes que fizeram auriculoterapia, elas tiveram uma menor dor e um menor nível emocional, tá? Mas a dor, ela melhorou bastante.
Auriculoterapia na constipação em adultos, uma revisão sistemática com meta-análise, e essa técnica se mostrou eficiente também na constipação. Eficácia da auriculoterapia no pós-operatório de pacientes submetidos a uma laparoscopia. E depois de 6 horas de pós-operatório, tiveram uma melhora de 87% do nível de dor comparado com os pacientes que só tomaram medicação. Então, o grupo que tomou medicação e fez auriculoterapia melhorou 87% a sua dor no pós-operatório. E o grupo que só tomou a medicação melhorou 48%. Então, assim, bem bacana, um artigo de 2017, auriculoterapia na melhora da qualidade de vida em pessoas com insônia também se mostrou eficaz, inclusive comigo particularmente, o que mais dá resultado é para insônia e cefaleia e enxaqueca. A atuação da auriculoterapia na estética facial e corporal também, que se mostra eficaz no tratamento de acne, de retenção hídrica, para amamentação, estímulo da amamentação, que esse trabalho ele foi apresentado eu participei há 2 anos atrás de um congresso internacional de práticas integrativas que o Ministério da Saúde aqui do Brasil organizou. E nesse congresso tinham artigos, trabalhos de todo o Brasil. Então eu achei bacana também trazer, porque é daqui. E são todos, quase todos feitos no SUS, tá? Auriculoterapia na crise hipertensiva também, uma melhora com a sangria da crise hipertensiva durante a crise, tá? Do pico hipertensivo. Esse daqui também é auriculoterapia como recurso terapêutico na hipertensão arterial sistêmica, uma revisão integrativa da literatura. A importância do terceiro setor no desenvolvimento das PICs, e eles observaram que os tratamentos auriculares em diversas patologias comprovou-se a sua eficácia como um tratamento complementar aos tratamentos convencionais da área da saúde. A auriculoterapia para profissionais da área da saúde também, em relação ao estresse, à melhora no ambiente de trabalho, se mostrou-se eficaz. Então, assim, e aqui são, na verdade, alguns exemplos. Tem uma infinidade de possibilidades de atendimentos e pontos que a gente consegue colocar com a auriculoterapia. A auriculoterapia é uma técnica reconhecida pela Organização Mundial, tá? É um ramo da acupuntura sistêmica e que tem uma visão muito bacana. Se vocês verem, tanto o Ministério da Saúde daqui do Brasil, com a implementação da Resolução 917 de 2016, que ela implanta as práticas integrativas, eles já orientam a utilização de terapias complementares, mas também a Organização Mundial de Saúde, ela orienta para que os profissionais da área da saúde, eles utilizem as terapias alternativas e complementares como uma ajuda para os tratamentos de saúde convencionais. Então, eu acho bacana, sou suspeita para falar, mas eu acho bacana esse tipo de abordagem para que a gente consiga sair dos tratamentos convencionais da área da saúde e mostrar para os pacientes que eles conseguem ter, sim, uma melhora a mais quando utiliza-se uma técnica energética, tá? Então, eu gosto muito da medicina tradicional chinesa. Eu acho que a técnica energética, ela vem além da auriculoterapia ser considerada uma técnica complementar, a trabalhar a energia vital do organismo, que é o Qi do organismo, ele
também complementa os tratamentos de saúde convencionais. Então, na minha vida profissional, eu percebi que quando a gente utiliza as técnicas energéticas, a gente consegue potencializar um resultado de um tratamento convencional, pelo menos na área da físio. Eu acho que era isso que eu tinha, assim, mais para falar. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, uma possibilidade de tratamento. Falei rápido, né? Gente, alguma dúvida para a doutora? Oi, com licença, eu queria fazer uma perguntinha. Pode falar. Eu tenho aqui em casa, minha mãe, ela passou por um tratamento de radioterapia longo. E ela ficou com dores na parte abdominal, devido ao intestino dela ter ficado com partes queimadas. E desde então, ela vem tomando remédio todos os dias para aliviar essa dor. A auriculoterapia seria uma opção para ela? Para evitar da tomar esse medicamento? Com certeza, porque a auriculoterapia, ela tem contraindicações somente em relação a alguns pontos e determinadas patologias. Quando não se enquadra nisso, ele ajuda. Mas uma coisa interessantíssima que eu gosto da parte da aurículo é que ela trabalha o equilíbrio do corpo. A medicina tradicional chinesa, ela tem essa característica. Ela, independente se a pessoa ela tem diarreia ou constipação, ela trabalha o equilíbrio do funcionamento do intestino para que a pessoa consiga ter um ciclo adequado. E com isso você consegue trabalhar função, trabalhar dor, trabalhar uma série de problemáticas associando os pontos de acordo com a queixa da pessoa. Então, continuando nesse exemplo do intestino, tem os pontos de cada órgão e cada anatomia do corpo. Então, por exemplo, pensando nos membros superiores, eu tenho ponto de ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão e dedos. Então, eu vou ver onde a pessoa ela tem a alteração, e aí eu vou colocar os pontos de acordo com o problema. Eu tenho duodeno, intestino delgado, intestino grosso, aí eu posso colocar pontos de inflamação, eu posso colocar pontos de metabolismo, eu posso colocar pontos de dor associado ao intestino que tem o problema. Porque se, por exemplo, ela tiver uma diverticulite ou uma retocolite, eu posso colocar emocionais associado ao ponto de inflamação aguda e intestino. Então, eu trabalho a parte da retocolite, da diverticulite. Se ela tiver em relação a um CA, não tem um tratamento específico para falar assim, nossa, vamos ajudar a diminuir o CA, mas a gente consegue minimizar a sintomatologia clínica. Então, vamos colocar um ponto que chama analgesia, junto com os intestinos, e aí vai ajudar na melhora da dor. Tá? Pode colocar também um relaxamento muscular, pontos de imunidade para aumentar a imunidade, ela responder melhor ao tratamento. Então, assim, de acordo com a problemática, a gente consegue colocar uma diversidade de pontos, tá? Para a mesma estrutura, para a mesma região. Então, se a pessoa tiver como eu falei, a dor, uma alteração metabólica, ou mesmo somente uma constipação, eu tenho que ver a problemática para selecionar os pontos que precisam ser colocados. Mas ajudaria com certeza no alívio da sintomatologia clínica dela. Entendi, e se muito ela obrigada. Imagine, se ela puder associar
desde que permita, né? Desde que o médico permita. Mas eu já atendi pessoas com CA de intestino que o médico autorizou fazer um pouco de massagem para ajudar no peristaltismo, ajudar no funcionamento intestinal, porque o paciente ele ficava mais de 10 dias sem ir no banheiro. E o médico achou por bem, até então, não colocar ainda a colostomia. Então, fazia-se a auriculoterapia, a parte da massagem abdominal, para ajudar na sintomatologia clínica. Ok, Então, assim, muito obrigada. Imagina, tem uma riqueza de pontos, você tem que avaliar. Tem pontos, a auriculoterapia, ela tem pontos de inflamação aguda, de inflamação crônica, tem pontos metabólicos, tem um ponto que chama analgesia, que é tirar a dor de algum lugar do corpo, de acordo com a queixa. Então, um exemplo, eu tenho síndrome do túnel do carpo. E então eu vou ter a compressão do nervo mediano aqui na mão. Então eu vou colocar um ponto para a parte neurológica, eu vou colocar um ponto de analgesia, eu vou colocar um ponto dessa região anatômica que está recebendo que está com a problemática, né? Então eu coloco punho, mão e dedos, que normalmente acomete esses 2 dedos, né, que é a inervação do nervo mediano. Então, de acordo com a problemática, eu seleciono os pontos. Mas tem pontos de todo o organismo, tá? E tem também a auriculoterapia, alguns tratamentos já pré-estabelecidos, tipo tratamento para obesidade, tratamento para tabagismo, tratamento para vícios, tratamentos para depressão. Então, de acordo, tratamentos para problemas renais, tratamentos para problemas gastrointestinais. De acordo com a queixa da pessoa, eu vou estabelecer os pontos que devem ser colocados para estar realizando a aplicação da técnica. E assim, uma coisa que muda de acordo com a técnica, existe a auriculoterapia francesa e existe a auriculoterapia chinesa, tá? E tem algumas particularidades entre elas que acaba modificando bastante. Eu faço a auriculoterapia francesa, ela é mais científica. A auriculoterapia chinesa ela é mais intuitiva, ela tem essa parte de intuição da medicina tradicional chinesa. Eu gosto, apesar de ser fã da medicina tradicional chinesa, eu gosto da linha francesa, porque se é aquele ponto, pronto, acabou. Eu não tenho que ficar procurando aonde dói mais, fazendo a varredura como a técnica chinesa para ver qual ponto eu vou colocar. Outra coisa que diferencia a técnica chinesa da técnica francesa, para caso vocês queiram fazer algum curso, vocês vão observar qual linha de pesquisa vocês gostam mais. Mas a chinesa, ela não tem essa parte de lateralidade, você coloca uma semana na orelha direita, na outra semana na orelha esquerda, uma semana na direita, uma semana na esquerda, e você não dá pausa. A francesa, você coloca do lado do membro predominante, você fica de 1 semana a 10 dias com os pontos, só que você tira os pontos e dá um intervalo entre uma sessão e outra. Eu, particularmente, também gosto mais dessa linha, porque você faz com que o organismo ele consiga se reorganizar ainda sobre o estímulo da auriculoterapia, mas sem o tratamento, para a pessoa ela não se tornar dependente da técnica, tá? Que não é o interessante. No meu ponto de vista, você pode até pensar assim, mas aí você poderia estar fazendo 3 anos de atendimento nessa pessoa e você deixa de ganhar financeiramente falando, mas essa pessoa, se ela fizer 2 meses e melhorar, conseguir responder sem o estímulo da aurícula, essa pessoa vai me trazer muito mais pacientes e vai ficar muito mais grata
do que eu ganhar com uma pessoa que está lá há 2 anos e que só melhora com o estímulo da técnica. Então, a gente tem que também estimular essa pausa para que o organismo ele consiga se reorganizar, mesmo sem a técnica estar na orelha, e que os estudos, eles comprovam que mesmo quando você tira, ainda continua com o estímulo no organismo, mesmo alguns dias depois. Então, a técnica francesa, ela tem essa visão mais científica. Mais alguma pergunta? Tem algumas perguntas no chat. Eu não vi, desculpa. Então, vamos lá. Existem contraindicações da auriculoterapia, mas em relação a pontos. Então, quando vocês fizerem um curso de auriculoterapia, a pessoa vai falar assim, esse ponto não pode colocar para determinado problema. Esse ponto não tem contraindicação, são em relação ao ponto. A pontos, não a doença, assim, por exemplo, grávida não pode colocar relaxamento muscular, não vai colocar outros pontos, mas ela pode colocar, por exemplo, para dor. Ela não vai colocar útero, ela não vai colocar ovário, ela não vai colocar glândulas endócrinas, ela não vai colocar mama, ela não vai colocar hipófise, pontos que podem favorecer o trabalho de parto. Tá? Mas ela pode colocar para dor de cabeça, ela pode colocar para retenção hídrica, desde que ela não tenha uma trombose, ela pode colocar para dor lombar. Então, você tem que ver em relação a ponto, não a uma doença estabelecida, tá? Que não tem assim, nessa doença não pode fazer auriculoterapia, nessa doença não pode colocar esse ponto. Mas a auriculoterapia a gente pode fazer para qualquer pessoa, inclusive para bebê, tá? Acima de 3 meses já coloca os cristais ou as sementes. Vamos ver o outro. Professora, perdi o comecinho da aula, já está dando o curso. Eu dou curso de auriculoterapia. E antes eu dava curso para grupos, mas por causa da pandemia eu comecei a dar curso para 1 ou 2 pessoas e eu achei bem mais proveitoso. Então eu nem vou voltar, quando acabar a pandemia, a dar curso em grupo, porque eu acho que eu consigo focar mais na queixa, eu consigo me dedicar mais para aquele aluno, ver qual que é a dificuldade maior dele, porque cada aluno ele tem a sua dificuldade, e aí eu vou na velocidade dele. Então, ou eu faço individual ou em dupla. Deixa eu ver, pessoas com hipersensibilidade, pode... eu, inclusive, com problemas psiquiátricos, tem que ver, assim, até quando... Não tem problema, mas tem que ver se ela não vai arrancar, né? Eu, em Regente, eu atendo crianças neurológicas, então muitas são hiperativas, algumas não, o cognitivo ele é de uma criança de 1 ano, outras nem falam, que são PCs, enfim, tem paciente com síndrome de West, com vários problemas. Eu coloco em algum deles auriculoterapia, mas para a parte de função de organismo, igual eu tenho um paciente que ele é muito constipado, então eu coloco, a avó aperta, ele não tira, mas tem alguns pacientes que tiram os pontos. Só com problemas psiquiátricos ou neurológicos, eu oriento fazer auriculoterapia com o uso de cristais ou semente, não colocar agulha,
tá? Igual criança, a gente não coloca agulha, porque senão incomoda mais, e aí pode também, na hora de tirar, acabar se machucando. Então, pelo menos o cristal e a semente não vai ter esse problema. Deixa eu ver. Mas em relação à hipersensibilidade, não tem problema colocar. Psiquiátricos pode fazer, então, como eu já falei, inclusive tem bastante ponto para emocional, para tratamentos emocionais, tem pontos específicos para ansiedade, depressão, irritação, angústia no peito, nervosismo. De depressão tem vários, de ansiedade, aquela angústia que fica, aquela pessoa melancólica, tem também uns 4, 5 pontos. Então, o emocional, apesar dessa infinidade de pontos que tem, bastante pontos para a parte emocional, ela acaba sendo um tratamento mais demorado, porque o emocional ele depende de uma série de fatores para dar resultado. Igual, uma mulher que ela sofre violência doméstica, não adianta colocar ponto para o emocional se ela não consegue, se ela quer sair de casa e não consegue. Então precisa de um suporte interdisciplinar para conseguir a auriculoterapia ser eficaz, mas para a parte emocional e para pacientes psiquiátricos que estão, igual eu tenho uma amiga que trabalha na parte psiquiátrica do HR, e eu estava falando com ela da possibilidade das minhas alunas irem lá, e tem pontos para. Ela falou que tem bastante pessoas com vícios, e que daí acabam ficando irritadas, agressivas. Então, como a auriculoterapia ela tem pontos específicos para tratamentos de vícios, tanto de drogas quanto de bebida, então você consegue associar esses pontos de vício com os pontos emocionais, mais a medicação, mais todo o tratamento, equipe interdisciplinar, então você consegue ter resultados bacanas. Acredito que sim, porque para a parte psiquiátrica, para falar a verdade, eu não trabalhei diretamente, tá? Mas eu acredito que em equipe, a auriculoterapia ela vai complementar, sim, esses profissionais. A auriculoterapia é usada somente para tratamento, para prevenção também, tá? Você pode colocar a auriculoterapia tanto para prevenção quanto reabilitação e cura. Um exemplo, minha mãe, ela tem hipotireoidismo e todas as irmãs dela também têm. A possibilidade de eu ter alteração na tireoide é grande. Posso não ter, mas ela existe na minha genética. Quando eu faço aurícula, eu falo para colocar tireoide. Não vai, o máximo que vai acontecer é não fazer nada, mas eu posso tanto prevenir quanto retardar. Tá? Posso até ter um dia hipotireoidismo, com certeza, mas eu já estou no lucro, porque a minha mãe e as minhas tias começaram a apresentar os sintomas mais novas que eu. Então, se eu tiver, eu estou no lucro. Eu não faço direto auriculoterapia para isso, mas quando eu faço, eu sempre coloco o ponto da tireoide. Até porque a tireoide é um dos pontos que eu consigo colocar em mim. Dor de cabeça também. Os pontos de dentro da orelha eu não consigo. Eu preciso que outra pessoa coloque. Vamos ver o que mais tem aqui. Qualquer profissional da saúde da saúde, ele pode fazer o curso de auriculoterapia e acupuntura, se quiser, tá? Psicólogo. Acupuntura só pode quem tem graduação, mas a auriculoterapia pode também o técnico, tá?
E pode fazer durante a graduação também, para quando se formar já ir fazendo, porque enquanto você está na graduação você não pode atender para fora, você tem que esperar se formar para ter o número do seu conselho respectivo, né? Mas nada impede de você já ir treinando nos familiares para quando você se formar você já tá craque, porque assim, é decoreba e são muitos pontos, então se a pessoa não tiver um tempo de dedicação para decorar os pontos, para entender toda a fisiologia do organismo e as associações dos pontos, isso daí ele vai um tempo. Então é bom que daí enquanto está se formando, estudando, né, para se formar, na verdade, vai treinando na mãe, no pai, na irmã. Mãe, pai e avó não tem melhor para treinar, eles amam. Ficam todos orgulhosos, né, fica igual pavão. Nossa, meu filho, minha filha fez em mim e melhorou. Então é bacana. Ai, gostei dessa pergunta. Qual é o período de tratamento para os diferentes diagnósticos? Independente do diagnóstico clínico que a pessoa tiver, ela vai ficar na linha francesa 1 semana com os pontos e dar pausa de 3 a 7 dias. 1 semana com os pontos e dar pausa de 3 a 7 dias. Foi melhorando? 1 semana com os pontos e aumenta o intervalo entre uma sessão e outra. Então, no lugar de ser entre 3 a 7 dias, você coloca 1 semana sim, 2 não. Então, cada 21 dias vai ser a aplicação da técnica. Foi melhorando 1 vez por mês. Melhorou mais ainda? Cada 3 meses. Melhorou mais? Beijo, me liga, não precisa voltar. Só fala bem de mim para trazer mais gente. Deixa eu ver se eu respondi todas. Eu respondi todas. Mais alguma pergunta? Mas o bacana da aurícula é que você consegue trabalhar com todos os profissionais, já falo, da área da saúde, independente da tua graduação, você vai trabalhar em equipe interdisciplinar de forma direta, tá? E você consegue um resultado bem bacana. E aí o profissional da área, se você for trabalhar a parte de saúde pública, você consegue trabalhar, por exemplo, no NASF. E daí no NASF, que tem a equipe, você trabalha junto com os profissionais que eles vão fazer a indicação para você, os diversos profissionais da área da saúde. O tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade vai ter pontos emocionais de acordo com a queixa da pessoa, se é ansiosa, se é nervosa, se é depressiva, se é irritada, se é tudo junto. Aí você vai colocar os emocionais de acordo com a queixa, você coloca o ponto de boca para diminuir a compulsão de comida, ponto do estômago para ficar satisfeito com menos comida, ponto de metabolismo para acelerar o metabolismo, ponto energético que tem na orelha, que você faz a pessoa ficar mais disposta para a realização de atividade física, pontos de intestino para ajudar na parte de absorção do alimento, principalmente pensando numa troca de alimentação incorreta para alimentação correta. Tem pontos para acelerar o metabolismo, eu já falei, tem ponto de sede, para beber bastante água, tem ponto de fome, que inclusive coloca bilateral para diminuir a fome, tem ponto de vício, porque a obesidade ela acaba sendo um vício, então você coloca a associação desses pontos para que você consiga, pode colocar o ponto do pâncreas para diminuir gula de doce,
Então, é uma série de pontos que você coloca para ajudar no tratamento, mas desde que a pessoa faça a sua parte. Eu, particularmente, eu pergunto para a pessoa assim, eu não gosto muito de atender auriculoterapia, porque tem gente que chega assim, já cheguei até com um sorrisinho. Ai, eu vi que tem auriculoterapia para emagrecer. Ai, eu tô precisando tanto emagrecer. Mas ela precisa, ela não quer. Assim, ela não quer, não é que ela não quer, ela quer. Mas ela quer só porque ela precisa. Ela não quer fazer atividade física, ela não quer fazer um equilíbrio alimentar, ela quer uma mágica. E a mágica, ela não existe. Então, eu até pergunto, você tá precisando emagrecer? O médico mandou? Você tá com algum problema? Se a pessoa fala assim, eu tô precisando, mas é duro, né? Eu, particularmente, nessa fase, eu não coloco, é uma coisa minha. Eu oriento a pessoa, eu falo assim, olha, a auriculoterapia, ela é uma ajuda, ela não é uma mágica. Então, a partir do momento que você começa a fazer um equilíbrio alimentar, um acompanhamento com nutricionista, uma atividade física, aí sim a auriculoterapia ela vai ser eficiente. Agora, se você não está fazendo nada, eu continuo comendo, eu continuo fazendo, ficando em casa sem fazer nada de atividade física, você quer fazer auriculoterapia para obesidade, não vai emagrecer. Então, é importante essa orientação que não existe milagre. É a mesma coisa, funciona para o tratamento para tabagismo. Se a pessoa ela não quiser parar, ela não estiver disposta a parar, custe o que custar, não, eu estou com opinião, eu vou parar, eu só preciso de uma ajuda, ela não para. E aí, sabe o que acontece se você faz? Ela vai falar assim, nossa, eu fiz auriculoterapia para emagrecer e não emagreci nada. Fiz lá com a fulana de tal, ainda vai falar mal de você. Só que ela nem queria, ela queria uma mágica, ela queria colocar auriculoterapia e como uma mágica emagrecer, porque ela continuou comendo igual uma doida, sentada no sofá sem fazer nada. A indicação é muito ampla. Sim. Doenças cardiovasculares, você pode colocar para a parte de hipertensão, de hipotensão, você coloca para ajudar na parte circulatória, você coloca pontos metabólicos para ajudar na parte de colesterol, você pode colocar ponto do pâncreas para ajudar na parte de glicemia. Então, assim, a parte tem o ponto do coração que você coloca, não tem tipo para válvula, eu tenho uma alteração na válvula mitral. Não vai ter um tratamento específico para válvula mitral, mas você consegue melhorar algumas sintomatologias clínicas. Tá? Agora, na parte de hipertensão, se você fizer sangria na hora, você já ajuda a diminuir o pico hipertensivo. Quais doenças do aparelho urinário? Olha, as mais frequentes que trabalha é a parte de cistite e a parte de cólica, por conta de litíase, da pedra, né? Do cálculo renal. São as que são mais usadas. Mas a cistite, eu coloco bastante também. Eu coloco bastante, sabe para quê? Para TPM, e tem uma resposta bacana para libido, em mulheres que têm essa dificuldade. Então, a aurículo
ela acaba ajudando um pouquinho de tudo. Por isso que é tão apaixonante. Mas quando a gente tem um ponto que ele chama metabolismo, e quando a gente coloca metabolismo junto com a parte específica do organismo, você consegue também ajudar no metabolismo daquele órgão, daquele sistema, pensando na parte cardíaca, pensando na parte urinária e de qualquer outra, desde que assim, a patologia ela permita, né? Olha, irregularidades menstruais e TPM ajudam, mas desde que você também vá num ginecologista e tome a medicação para a parte de irregularidade, que normalmente você vai ter uma alteração, provavelmente você vai ter uma alteração hormonal, mas tem ponto de ovário, tem ponto de útero, tem ponto de glândulas endócrinas. Então, você, dentro da problemática da pessoa, você vai estabelecer os pontos que ela precisa para melhorar. TPM, eu normalmente associo o ponto do útero com o emocional e vejo se tem dor associado, tá? Eu não quis trazer uma aula de auriculoterapia para não ficar maçante. Eu pensei assim em ir conversando mesmo para ficar mais dinâmico, entender mais, até porque é uma liga interdisciplinar, né? Então, para vocês verem que qualquer profissional da área da saúde, ele consegue agregar dentro da tua profissão. Então, ele tanto agrega dentro da tua profissão, quanto ele trabalha com outros profissionais. E é muito bacana isso no SUS, inclusive o Ministério da Saúde, ele já, dentro do sistema do ESUS, já existem 29 técnicas complementares e integrativas, e a auriculoterapia, ela também está dentro do sistema, então ela é muito bem vista, tá? Para esse tipo de ajuda para os usuários do SUS, né? E, inclusive, agora que é a hora para quem, se alguém estiver se formando, agora que é a hora, né? De começar a ser visto. Não tem problema que ainda não se formou. Vai conversar com o prefeito, com quem quer ser prefeito, com o vereador, candidato, para vocês implantarem isso no próximo... para quem vai ser o próximo gestor, né? Mas os gestores da saúde, eles gostam muito, porque o Ministério da Saúde, ele tem um olhar diferenciado, já tem essa verba dentro do SUS, então não tem muita burocracia. É claro que tem a burocracia, sim, mas é aquela coisa que os gestores, eles já estão acostumados, não é uma coisa que você tem que pedir que não existe. Já existem mais de 1.000 municípios do Brasil que existem auriculoterapia implantada. Então, você consegue isso daí com uma certa facilidade para implantar dentro da cidade. Que eu saiba, nas cidades daqui da região, pouquíssimas têm. Então, assim, o profissional que ele quer realizar as práticas complementares no SUS, ele vai conseguir entrar nesse sistema que muitas vezes é fechado, né? Ou é concurso, ou tem o quem indica, ou quem é filho de quem, infelizmente tem isso, né? Mas quem tem práticas integrativas são cursos na área de práticas complementares e integrativas, são poucas pessoas. Então, eu acredito que quem gostar dessa área já consegue sair na frente de muitos profissionais. E agora é época de eleição mais ainda, né? Porque você vai deixar o usuário contente por você fazer os usuários, eles adoram a auriculoterapia.
Adoram, é uma coisa super bacana. Não sei se vocês já passaram pelo Brasil Novo dentro da graduação de vocês, mas vocês vão ver que a auriculoterapia eles gostam mesmo. E sabe por que gosta? Porque vê resultado na técnica. Sabe que não é mágica, mas vê resultado. Dia a dia. No caso de irregularidade. Então, eu comecei a falar e não acabei, desculpa. Para irregularidades, você coloca o ponto de útero, ponto de glândulas endócrinas, ou ver se a alteração é no ovário, sei lá que às vezes pode ter um ovário policístico, né? Você vai ver o ponto que precisa, junto com alterações, junto com o ponto de glândulas endócrinas, que daí, associado à medicação, você potencializa a eficácia da técnica. Igual, tem pacientes que eles falam, olha, eu faço a alimentação na maior parte do tempo correta e faço atividade física, tomo a insulina, mas cada vez mais eu estou precisando aumentar a dose de insulina, porque não tá. E se a pessoa estiver falando verdade, muitas vezes o ponto de glândulas endócrinas com o ponto do pâncreas, ele ajuda nessa parte do equilíbrio hormonal, tá? Como qualquer outro equilíbrio hormonal, pensando na TPM, na irregularidade menstrual, pensando numa alteração de prolactina, sei lá, tem um adenoma na hipófise, eu não consigo, esqueci a palavra, engravidar, porque eu tô com a minha prolactina aumentada, e daí a prolactina, ela inibe a ovulação, então eu não ovulo, então você consegue colocar hipófise, glândulas endócrinas, junto com a medicação, junto com o emocional, e ajudar a essa pessoa conseguir equilibrar os níveis hormonais para conseguir engravidar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem aí além da auriculoterapia, tem várias técnicas complementares e integrativas também, que são apaixonantes, mas eu acho que a aurículo é uma das mais completas em relação não a eficácia, mas a possibilidade de interdisciplinaridade. A auriculoterapia e a acupuntura sistêmica, com certeza, são as que possibilitam essa maior integração entre os diferentes profissionais da área da saúde. Só que a auriculoterapia ela tem uma vantagem em frente à acupuntura sistêmica. A acupuntura sistêmica, é claro que ela também tem mais pontos, ela é mais rica, ela tem a sua eficiência, mas é uma especialização de 2 anos. E a auriculoterapia você consegue fazer um curso rápido. Então tem essa possibilidade, que é uma vantagem também da auriculoterapia. Olha, durante o curso, eu sempre, quando eu fiz o curso, eu recebi essa orientação e eu sempre explico para as pessoas como tomar cuidado para que não aconteça nem da agulha, nem da semente cair no ouvido. Então, assim, eu sempre falo, olha, você tem que tomar cuidado para tomar banho, na hora que tomar banho você não pode esfregar a orelha, se você vê que tem algum pontinho saindo, você pode colocar um algodãozinho dentro da orelha e me liga, que daí eu vejo para tirar e repor outro ponto. Mas eu passo orientações e vocês também, quem faz a técnica, deve passar orientações para que a pessoa tome cuidado para que os pontos não caiam. Até porque, se cair no ouvido, ainda vai ter que ter o transtorno de ter que tirar, né? Mas se cair,
Ó, eu tô colocando ponto para cefaleia. E aí é analgesia encéfalo, occipital, temporal, frontal. Mas caiu ponto analgesia. Não vai melhorar a dor. Ai, mas só caiu mas caiu analgesia, que é tirar dor. Então, assim, eu oriento para não cair, também para não influenciar no resultado da auriculoterapia. Existe um número máximo de pontos, sim, que são 20 pontos, tá? Porque senão acaba sendo muita informação, porque a orelha ela é zona reflexa. Quando a gente estimula o ponto de acordo com a queixa da pessoa, vai mandar um estímulo para o córtex cerebral, onde ele vai processar para a parte do corpo correspondente que está com o desequilíbrio. Se eu tiver mais do que 20 pontos, acaba sendo muito estímulo para o encéfalo e a técnica ela não é tão eficiente, então tem um limite máximo de 20 pontos. Fone de ouvido, eu não oriento colocar se tiver pontos na concha cava ou no trago, mas é mais na concha cava, tá? Mas se não tiver pontos na concha cava, não tem problema usar fone de ouvido. É mais fácil cair aqui, ó, onde as pessoas colocam o piercing, não sei se dá pra ver. É nessa parte aqui, ó, do trago. É a mais fácil de cair. Mas quando eu coloco ponto no trago, eu também já falo isso para a pessoa. Eu falo, olha, normalmente os pontos do trago, eles caem com mais facilidade. Então toma cuidado com esse ponto, nananã. É tudo conversado enquanto eu estou colocando o tratamento. Porque não é interessante para mim cair um ponto. Porque se cai um ponto, ele influencia no resultado final. E se não melhora, a pessoa não vai falar assim, eu fiz aurículo e não melhorou. Ela vai falar, eu fiz aurículo com a Ana Karenina e não melhorou nada. Então não é interessante cair ponto. Então eu sempre explico, olha, toma cuidado com esse ponto, toma cuidado com esse. Evita fone de ouvido, evita cotonete. Eu adoro pergunta, pode fazer. Evita cotonete, oriento como tomar banho, como secar a orelha. Então tem que tomar todos esses dados para que não perca um ponto e não influencie no tratamento. Ai, podem perguntar. Eu vou dar aula só às 7. Eu avisei o pessoal da coordenação que eu ia estar aqui, que agora eu ia na coordenação de um curso. Mas se eles precisarem, eles vêm aqui. Então, se quiserem que eu fale mais alguma coisa, estou à disposição. Mais alguma dúvida, gente? Sintomas psicossomáticos, eu sempre coloco o local que está com o problema mais o emocional. Por exemplo, gastrite nervosa. Eu vou colocar ponto de dor, ponto de inflamação aguda, ponto de estômago, vejo se tem refluxo ou não, vejo se tem sintomas de tipo náusea, enfim, associado aos emocionais. Aí eu vejo qual que é o emocional que está alterado. Ansiedade, nervosismo, depressão, angústia, irritação e coloco todos os pontos que precisar. Fibromialgia, mesma coisa, só que daí eu vou colocar os pontos, ou todos os pontos de dor, ou se eu vejo que passa os 20 pontos, aí eu vou colocar onde ela sente mais dor. Então eu falo assim, olha, fala para mim 3 lugares que você sente mais dor. Ela vai falar, sei lá, panturrilha, lombar,
e ombro. Aí eu vou colocar panturrilha, lombar e ombro para a parte de dor, mais os emocionais. Eu posso colocar a partir de 3 meses. Com semente ou cristal. Em criança e idoso, eu particularmente, não existe essa regra, mas eu gosto de colocar só semente ou cristal. Eu não coloco agulha em criança e em idoso eu também evito. Que legal! E se você associar a uma massagem, a um alongamento, um fortalecimento, uma medicação, aí você com certeza vai potencializar mais ainda o resultado. Olha, para síndrome de Down, fala assim, existe um ponto para síndrome de Down? Não, vai depender do que ele tem de queixa. Ele tem, é uma pessoa que é muito nervosa, é muito ansiosa, que eles normalmente são muito ansiosos, nervosos, né? Eles não são hiperativos, mas eles, vai vir uma amiguinha em casa. Nossa, enquanto não chegar o dia da amiga chegar em casa, vai ficar lá, ai meu Deus do céu, que dia que vai? Então, assim, você coloca dentro das queixas da pessoa, tá? Eu vou colocar ponto para ansiedade, eu vou colocar ponto para nervosismo, não sei, tá? Eu comecei na escola e daí os amigos começaram algum tipo de bullying, aí tá com uma depressão por conta disso, então eu coloco ponto emocional para depressão, eu vou ver a queixa, mas falar assim, um tratamento auricular para síndrome de Down não tem específico. Eu particularmente não gosto muito de moxa porque eu acho muito fedorento. E tem outras técnicas da medicina tradicional chinesa que você consegue ter um resultado super bacana sem ficar o ambiente você defumado. Mas é inquestionável a eficácia da moxa. A moxa ela é um espetáculo, até porque a moxa ela é derivada, é uma técnica da medicina tradicional chinesa que você usa pontos específicos dos meridianos, são os ksubos, que são pontos de acupuntura sistêmica, para você ter uma melhora X de acordo com o ponto do organismo. E quando você usa a moxa, é uma técnica que ela vem da artemisia, ela é derivada da artemisia, que é uma planta prima da maconha. Então, ela tem uma infinidade de efeitos fisiológicos. Então, é bem bacana. Só que como ela tem essa infinidade de efeitos terapêuticos bons para o organismo, ela também, por ser prima da maconha, ela tem o fedor igual. Então, eu particularmente não gosto de moxa por causa disso. Mas é bacana também. Então, se você fez nas 2 orelhas, não é para potencializar bom, pelo menos a francesa ela não fala isso. Eu não sei se for, por exemplo, tratamento para obesidade, você coloca ponto da fome nas 2 orelhas, mas quando você faz em 2 orelhas, pelo menos a linha francesa o que fala é que você desculpa, a linha chinesa, você faz para você dar o descanso. Não necessariamente é para potencializar o resultado. Você só coloca nas 2 orelhas alguns pontos específicos. Não, eu tenho dor de cabeça, então vou colocar nas 2 orelhas. Pelo menos a linha francesa não é assim. Eu li errado. As 2, eu vi que a pessoa fez nas 2 orelhas.
Na linha chinesa, você faz um dia em uma orelha, um dia na outra orelha, um dia em uma orelha, um dia na outra orelha, para você dar o descanso, até porque os pontos eles são espelhados, são os mesmos, só que espelhado, porque um vai ser a hélix aqui, o outro vai ser a hélix aqui, né? Então, tem essa diferença, mas só vai ser diferente o ponto baço pâncreas e fígado e vesícula. Que baço pâncreas está na orelha direita e fígado e vesícula está na orelha esquerda. Desculpa, é o contrário. Baço pâncreas é na orelha esquerda e fígado e vesícula é na orelha direita. O resto, todos os pontos são iguais nas duas orelhas. A linha francesa, que é a que eu faço, você sempre vai colocar na mesma orelha. Tá? Mas a maioria das doenças, vocês têm que pensar na sintomatologia clínica, não na patologia de base. O que ela sente? Porque daí você consegue abrir uma possibilidade maior de resultado com o tratamento da auriculoterapia. Quando você pensa na sintomatologia clínica, não necessariamente na patologia de base. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, aos ligantes, por favor, coloca um oi no chat para a gente contabilizar a presença de você, tá bom? Ô, Ana. Oi? Se você for, aqui no Mix, tá vendo que em cima ele tem um desenho que parece uma pecinha de quebra-cabeça? No teu tem isso? Não tem, não. É tipo pessoinha? Não. Ou peça de quebra-cabeça mesmo? Não. É uma Então- pecinha de quebra-cabeça mesmo. Então, meu não É que eu tem. não consigo compartilhar essa tela. É que ali você faz a chamada por ali. O Google Meet ele faz sozinho. Já que precisa de chamada, você falou para colocar oi, né? Para ver quem tá, quem não tá. Se você apertar ali, ele já faz a chamada sozinho. Nossa, eu não fazia ideia, mas eu acho que é pra conta de... É uma extensão do Google Meet. Se você usa direto, se você que é a responsável, às vezes vale a pena instalar. Ah, eu vou procurar. Mas na minha os outros. versão, ele já vem. Se você quiser, depois manda oi para mim que eu coloco para você que eu tenho o nome Ai, sim, com certeza. da Adoraria. extensão. E aí você vai lá, você coloca, ele lê quantos alunos tem e ele manda o nome dos alunos em uma tabela do Excel. Aí você salva que tem como comprovar todo mundo que estava em todas as ligas. É bem prático. É de Deus. Nossa, é de Deus mesmo, porque ficar mandando, às vezes a pessoa não vê, a gente fica preocupada. Então, às vezes esquece de colocar também, né? Sim. E aí você consegue ver quem tá lá e... Então é isso, pessoal. Bom, Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição se precisar mais. Fiquem com Deus. eu, em nome da Liga,
em nome de todos os ligantes, a gente agradece a explicação maravilhosa que a gente teve, essa aula muito esclarecedora, né, com o próprio preceptor, Dr. Alex, falou. A gente gostou muito, muito obrigada, e com certeza terão novas oportunidades para a gente ter uma outra aula junto e tudo. Muito obrigada. Agradeço. Fiquem com Deus, um beijo. Qualquer coisa, fala aí com as meninas para entrar em contato comigo.